Irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Salvador continue a nos abençoar, a nos fortalecer e a nos dar o entendimento da sua palavra, de sorte que saiamos desse lugar renovados pela esperança bendita do nosso Redentor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versos de número 6 e 7. Colossenses capítulo 2, verso de número 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Que Deus aplique a sua palavra à igreja bendita do Senhor. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai amado, aqui nós estamos, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para Te bendizer, pois não há outro Deus que conheçamos, a quem deva ser dado a glória, a honra e o louvor, pois na realidade Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és a razão da nossa própria existência e por conta disso é que a Tua igreja se faz presente na Tua casa para declarar com a sua própria voz e vida que o Senhor reina eternamente. Assim, Senhor, Te suplicamos que o Senhor atenda às nossas necessidades, que o Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações de tal forma que a nossa mente, a nossa estrutura como seres humanos falhos, pecadores, limitados, venha a ser inundado por uma palavra que é perfeita, absoluta, soberana, autoritativa nas nossas vidas. E que a consequência de um coração abundado por uma palavra que traz um alimento que dura por toda a eternidade, possamos assim, Senhor, viver o verdadeiro Evangelho, sermos identificados como igreja verdadeira de Cristo, e que o Senhor nos dê a graça de honrar o Teu nome. É no nome de Cristo que assim, Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, os versículos que nós lemos, verso de número 6 e número 7, faz parte de uma unidade textual que começa do verso de número 1 do capítulo 2 até os versos de número 10 desse mesmo capítulo. Mas achamos por bem centralizar a mensagem de hoje apenas nesses 2 versículos, porque ele traz para nós a centralidade daquilo que nós precisamos de fato compreender, crer e buscar de todo o nosso coração viver essa palavra. Pensando nisso,
no culto que tivemos ontem de ação de graças, da dona Zinete, culto belíssimo. Eu lembro que, e alguns irmãos certamente não vai esquecer da palavra do pastor Franklin, quando disse: a nossa irmã, completando 85 anos, ainda está com os cabelos ainda pretinhos. Isso traz para nós a realidade de que o Deus que nós servimos é aquele que nos sustenta com fidelidade, é aquele que é a causa de permanecermos até o fim, esperando aquele grandioso dia em que Cristo voltará e levará a sua noiva. Em seguida, tivemos alguns quitutes e nos alimentamos, e conversei com uma jovem que está se preparando para professar diante de Deus e dos homens a sua pública profissão de fé e ser incluído no pacto da graça, ser incluído na igreja visível de Cristo. Como isso é importante para aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. A preparação para a pública profissão de fé e batismo, irmãos, é um momento importante e marcante na vida de um cristão. Pois esse momento é um momento que todos aqueles que se fazem presente hoje, que já está incluso nessa graça misericordiosa de Deus, que é nos perdoar, transformar a nossa vida e nos apresentar a verdadeira salvação em Cristo Jesus. A estes, certamente, pode estar passando na mente aquele momento tão importante que é o nosso ingresso, a nossa preparação. É muito importante que nesse período aqueles que estão se preparando possam aproveitar o máximo, possam assim se aprofundar, possam colher os frutos que está sendo assim semeado pela palavra de Deus aos corações desses irmãos, pois todas as outras coisas na caminhada da vida cristã está embasado no nosso preparo quando ingressamos. Assim, se ingressarmos na vida cristã de maneira relapsa, de maneira inadequada, desatenta, isso será na realidade um reflexo no dia a dia da nossa vida. É igual aquela jovem que se apaixona por um jovem muito belíssimo, bonito, de boa aparência, mas que não tem o temor de Deus. E diz: não, irmão, eu tenho fé que um dia Deus o converta. E isso me faz lembrar um professor de física, quando ele me mostrou uma falha em uma das atividades que eu cometi, um pequeno sinal de adição, e a resposta estava errada, e ele disse: nada dá certo quando se começa errado. Então, irmãos, é muito importante que aqueles que ingressam nessa empleitada que o próprio Deus preparou para aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo para ser o seu povo, devemos assim aproveitar o máximo, se preparar o máximo, beber daquilo que Deus tem nos dado, se alimentar de uma palavra que é perfeita. Dentro dessa introdução, nós encontramos um contexto que elucida bem a igreja aos Colossenses. Pois a semelhança dos que estão aqui presentes, que já passaram por essa regeneração e transformação, isso aconteceu também com esses irmãos. Se formos olhar no capítulo de número 1, nós observamos que do verso de número 24 até o verso de número 29, esses irmãos, eles foram alcançados por uma palavra verdadeira, pela mensagem de Cristo. E apesar desses irmãos em Colossos não tiveram o privilégio de
conhecer o apóstolo Paulo face a face, eles conheceram a mesma mensagem do Cristo Salvador, que transformou não somente a vida dos irmãos que se encontram aqui presentes, como a vida de todos os grandes homens de Deus, incluindo os apóstolos e até o próprio Paulo. Isso, irmãos, mostra que aqueles que se achegam a Deus, se faz necessário que ouça a verdadeira mensagem de Cristo. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos tratar nessa noite. Sobre o seguinte tema: traços de uma igreja fiel e verdadeira. Dentro desse contexto, a qual a igreja de Colossos ouve o Evangelho, mesmo sem conhecer o apóstolo Paulo, quando este estava em Éfeso, pregando o Evangelho por 3 anos e enviando comitivas na proclamação do reino de Deus, essa cidade também foi agraciada pelo verdadeiro Evangelho e a vida de muitos foram transformadas. Assim, dentro de um contexto de uma cidade pagã, está ali uma igreja fiel e verdadeira. E é sobre isso, irmãos, que o verso de número 6 traz todo esse significado, versos 6 e 7, mostrando que uma igreja fiel e verdadeira, ela tem alguns traços que faz a diferença em um mundo que jaz no maligno, em um mundo que é virado contra Deus, que é totalmente depravado e que não aprecia a bondade e a graça do Criador. Sendo assim, uma igreja fiel e verdadeira, o apóstolo Paulo nos mostra aqui no verso de número 6, que se faz necessário que essa igreja se apegue a Cristo. Observe o verso de número 6, quando diz: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ele traz aqui 3 aspectos muito importantes. É que não tem, irmãos, como associar, como caminhar juntos, aqueles que conhecem o verdadeiro Evangelho e não se rende ao Cristo verdadeiro. Não tem como estarmos no banco ouvindo a mensagem do Evangelho e até mesmo trazendo uma aparência de vida transformada, se lá no fundo do seu e do meu coração Cristo não habitar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que esses irmãos faz parte de uma igreja verdadeira, porque eles receberam Jesus Cristo em suas vidas. Ah, irmãos, como isso faz toda a diferença. Porque em seguida o apóstolo Paulo vai trazer o grande dilema das nossas vidas. Ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Esse é o grande dilema para a vida de pecadores como eu e como você. É que todos querem um Salvador, todos querem ter uma vida abençoada por Deus. Ora, quem quer ir para o inferno, que levante a mão. Não há ninguém, a não ser que alguém que esteja com falta de juízo e não consiga compreender a gravidade eterna de uma vida sem Deus. Mas diz aqui o apóstolo Paulo que nós precisamos sim, todos os dias das nossas vidas, ter Cristo no nosso coração e vivermos para Ele. Porque diz o apóstolo Paulo, se antes nós estávamos em trevas, Cristo Jesus é aquele que nos tira das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Se antes estávamos debaixo da ira de Deus, em Cristo Jesus, Ele assume o nosso lugar e morre para que aqueles que são escolhidos por Deus, eu e você, receba a misericórdia, a graça
e a salvação. Mas ele mostra que receber a Cristo não deve ser do nosso jeito, não deve ser do seu jeito. Não achar que está vindo à igreja, que canta no louvor, que faz parte de alguma atividade da igreja suficiente. O apóstolo Paulo aqui mostra que Jesus Cristo, ele deve ser recebido dos nossos corações, não como parte do nosso corpo, não como qualquer coisa, mas como cabeça, como Senhor das nossas vidas. Esse é o grande problema, é que muitos até ouvem o Evangelho e se engraçam e se embelezam com uma mensagem que traz paz ao seu coração, mas isso, irmãos, não é suficiente para aqueles que ouvem o Evangelho. É preciso estar disposto a ter Cristo como o Senhor da sua vida. Ter apenas um Salvador, todos querem. Mas ter alguém que põe a mão em você e diz: você não pode fazer isso, você não vai fazer isso porque eu sou o dono de você, eu comprei você, eu dei a minha própria vida e você me pertence. Ter alguém que diga a você o que é para fazer ou o que não é para fazer, está fora de moda. Afinal, o mundo aí fora apresenta que todos aqueles que desejam ter uma vida próspera devem buscar a sua própria independência. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, Deus mostra para você que na realidade o que você mais precisa é de dependência. O que você mais precisa é de alguém perfeito, santo, todo autossuficiente a quem você possa confiar. Que diga: você deve me seguir, você deve me obedecer, você precisa, porque não há outro meio para ser uma igreja fiel e verdadeira se não ter Cristo no seu coração e não ter o Senhor como aquele que é o chefe do seu dinheiro, o chefe do seu tempo, o chefe dos seus filhos, o dono de todas as coisas, a qual você olha para tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você almeja, não como dono, não como Senhor, mas como mordomo, a qual faz todas as coisas para que Deus seja exaltado e glorificado. Isso faz toda a diferença. Ser um funcionário exemplar, ser um pai exemplar, uma mãe exemplar, um filho obediente, não simplesmente para receber aplausos e glória, mas ter um entendimento que nós pertencemos a um Deus que é Senhor, a um Cristo a qual nós somos propriedades dele. É isso, irmãos, que Deus mostra para nós. Que a igreja verdadeira do Senhor, ela se volta para Cristo como o Senhor da sua vida. Assim como Cristo, antes de ir para a cruz, ele disse: Senhor, que não faça a minha, mas a tua vontade. Em seguida, irmãos, ele mostra exatamente que após ter essa compreensão, essa necessidade de nos apegarmos a Cristo, não de qualquer forma, mas como Senhor de toda a nossa vida, ele dá uma sentença: assim, andai nele. Perceba que a profissão que você lá atrás veio aqui à frente e declarou Cristo como o seu Salvador, crendo no Pai, no Filho, no Espírito Santo como o único Deus vivo, trino, santo. Assim diz o apóstolo que se faz necessário que nós devamos aplicar essa profissão de fé no nosso dia a dia, não caminhar e fazer os nossos planos, irmãos, como nós queremos, como nós almejamos, sem antes buscar a orientação de Deus, refletir se aquilo que nós estamos buscando é para a glória de Deus. Ora, quando
Quantos são aqueles que têm insistido em algo que nem sequer pensa se isso é para Deus, é para a glória de Deus, mas muitas das vezes é uma cobiça de conquista do nosso próprio coração e matamos a nós mesmos, a nossa vida de oração, de leitura, porque muitas das vezes estamos tão dissecados sobre aquele alvo que isso se torna o ídolo do nosso coração e as outras coisas se tornam secundário. O que Cristo mostra para nós, porque essa palavra é a palavra de Cristo para mim e para você, é que da mesma forma que nós ouvimos o Evangelho e professamos a nossa fé nesse Salvador que é Senhor das nossas vidas, disse o apóstolo Paulo, assim andai nele. É preciso, irmãos, que nós recebamos, confirmemos dia após dia Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. É necessário, irmãos, pedir a Deus que Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, não do jeito que eu penso, mas olhar, analisar na palavra de Deus, para que dessa forma todos nós caminhemos até aquele grande dia, com as nossas mãos purificadas, com o nosso coração regozijados, certos de que não seremos envergonhados, porque Cristo é o Senhor das nossas vidas, porque as nossas vidas estão pautadas não no que nós construímos, mas no que Cristo conquistou para toda a eternidade, para mim e para você. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Assim, irmãos, podemos estar perguntando, mas qual maneira? Se nós devemos andar com Cristo, da forma que Cristo ensina, como então, de maneira prática, nós devemos assim ser uma igreja militante que demonstre a nossa fidelidade ao nosso Senhor e à sua palavra? Verso de número 7 nos mostra isso. Todos juntos. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fosse instruídos, crescendo em ações de graça. Bendito seja o Senhor. Perceba que o apóstolo aqui, ele faz uso de algumas metáforas para apresentar de maneira prática como eu e você devemos caminhar na vida cristã, de forma que esse andar com Cristo seja algo que exalte a Deus e tenha um destino projetado com sucesso para a minha vida e para a sua vida. Então perceba que no verso de número 7, irmãos, ele faz uso aqui de 3 metáforas. Perceba que Paulo, ele começa com a linguagem da horticultura, dizendo que todo cristão, ele deve estar caminhando no Senhor de maneira radicados nele. E é interessante que quando ele usa essa metáfora, ele mostra aqui como uma árvore que faz fortes raízes no solo, mostrando aqui que o cristão, essa caminhada com Cristo não deve ser algo superficial, não simplesmente fazer da nossa vida uma vida religiosa. É importante, mas não deve ser a base da nossa estrutura espiritual em Cristo. Andar com Cristo significa andar em profundidade, conhecer, ter raízes profundas no Senhor, ler as Escrituras, orar, ter comunhão com Deus. Irmãos, como isso tem sido difícil para a vida de muitos cristãos hoje. Cristãos que não têm tempo mais para ler a palavra de Deus, cheios de tanta coisa dessa vida, tanta preocupação, que se parássemos para ouvir, realmente a gente poderia até humanamente ser convencido e dizer, realmente, o irmão não tem tempo para essas coisas.
mas trocar as coisas eternas pelas passageiras, irmãos, é uma tolice a qual nós não devemos seguir, muito menos almejar. Ser radicados em Cristo, ter profundidade em Cristo é fundamental para aqueles que desejam permanecer firme até o grande dia. Pois, irmãos, no momento de dificuldade, de problema, no momento em que vier os vendavais, as dificuldades, as doenças, os dissabores da vida, são as suas raízes em Cristo. É a sua esperança, é aquilo que Cristo tem feito no meu e no seu coração que fará toda a diferença. É a graça de Cristo alimentando a sua mente, o seu coração, que apesar de não ter aquela saúde de 20, 30 anos atrás, você permanece firme no Senhor, porque a sua vida, a sua felicidade não é apenas na nossa vida física, mas é a partir do momento em que Cristo entrou no seu coração, no meu coração. É importante, irmãos, que não brinquemos com a nossa vida com Deus, com a nossa comunhão com Deus. Pois se amamos a Deus, se realmente amamos o Senhor, devemos buscar comunhão com Ele. Devemos, irmãos, amar a sua palavra. Devemos buscar a cada dia crescer de maneira que a nossa mente e o nosso coração estejam cheios, alimentados profundamente na graça e na misericórdia do Senhor. A segunda metáfora que ele utiliza aqui, essa segunda figura de linguagem, ele continua com uma metáfora tirada da arquitetura. Ele diz o apóstolo Paulo, nele radicados e edificados. Perceba que após mostrar a realidade e a necessidade de termos uma comunhão com Deus, de termos uma vida aos pés de Cristo, alimentando-se da sua palavra e da esperança das suas promessas, que não falha, ele mostra que nós, assim como um prédio que é construído de andar a andar, precisamos assim não ficar estacionado. Há 10, 15 anos atrás, mas mostra que a minha e a sua vida deve ser algo contínuo, e é isso que esse verbo no grego mostra, está no presente passivo, apresentando uma ideia de algo contínuo. A sua vida cristã, a sua comunhão com Deus não pode ficar, irmãos, acomodada. É preciso que você deseje mais. É preciso que você deseje e busque crescer mais na presença de Deus, ser mais usado por Deus para abençoar o povo, a igreja de Cristo, e ser instrumento de Deus também na proclamação da sua palavra, lá na universidade onde você estuda, lá no trabalho onde você é patrão ou funcionário, lá na clínica ou em qualquer local, seja na família ou seja na vizinhança, que Cristo possa trabalhar no seu coração, no meu coração, que possamos assim ser tão alimentados profundamente na sua palavra, que busquemos a cada dia, apresentar esse Salvador que mudou a nossa história, esse Cristo que conquistou as mansões celestiais para a sua igreja. Essa deve ser, irmãos, a minha e a sua esperança, a minha e a sua busca, se aprofundar na palavra desse Cristo todo-poderoso e suficiente, descansar nesse Deus que se fez carne, se tornou um de nós, com exceção do pecado, mas que é perfeito, todo suficiente, a qual nós podemos descansar e confiar nele, e buscar com todo o nosso coração
sermos mais íntimos, sermos mais fiéis e verdadeiros diante do nosso Deus. E assim, irmãos, ele ainda apresenta a terceira figura de linguagem, utilizando aqui um termo jurídico, quando ele diz: primeiro, nele radicados, edificados e confirmados. Essa terceira afirmação sugere um contrato que é ratificado e tornado obrigatório. Quando você teve esse encontro verdadeiro com Cristo, a sua vida foi transformada e você pertence agora ao Senhor. Foi um contrato que não somente trabalhou no seu coração, Deus não somente mudou o seu coração, você não somente recebeu esse Cristo no seu coração, mas você externou diante de todos que Cristo é o seu Salvador, mas também é o seu Senhor. Não há mais como voltar atrás. Não há como mais voltar atrás, irmãos. Se Deus lhe comprou com o sangue do seu Filho, você agora é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E isso traz para você esse entendimento de que todas as tentativas do homem de conquistar a sua autonomia, o seu próprio céu, são filosofias baratas, enganosas, assim como os colossenses, esses irmãos, estavam aqui sendo tentados a questionar a suficiência de Cristo. Desse modo, irmãos, quando ele mostra aqui que não somente precisamos andar nele radicados e edificados, mas confirmados na nossa fé, é não duvidar do que Cristo fez por mim e fez por você. Foi perfeito. Não há mais necessidade de fazermos absolutamente nada. E é interessante como nós buscamos uma salvação a qual nós precisamos fazer alguma coisa. E hoje pela manhã, na classe de catecúmenos, tratando sobre esse assunto, uma irmã disse: pastor, é verdade que Cristo, Ele quer nos salvar, mas se a gente não quiser, aí Ele não pode salvar, porque o homem tem que querer. E a outra irmã do lado, eu perguntei: você concorda com isso? E ela disse: em parte. Como assim? E ela disse: uma vez que Cristo nos salvou, a gente tem a responsabilidade de buscar viver da forma que Ele quer. Mas que quando Cristo salva, não tem como o homem resistir à sua vontade. Então eu disse: salvação por obras, salvação por graça. Às vezes nós agimos assim, achamos que precisamos fazer alguma coisa para ser salvo. Olha, eu preciso ir para a igreja, ser pontual, porque se eu não for pontual, se eu não for isso, se eu não for aquilo, então, quem sabe, né, eu não posso ser salvo. Irmãos, como nós queremos fazer o nosso jeitinho para alcançar a nossa própria salvação, ou a semelhança do catolicismo romano e tantos outros ismos, a ganhar a nossa própria salvação pelos nossos esforços. Mas o que ensina as Escrituras é que a salvação é um ato gratuito de Deus, e que embora haja do pecador a necessidade de desejar ser salvo, diz Jesus Cristo, que se o Pai não levar esses perdidos até Cristo, eles sozinhos não podem. Assim como aquela ovelha perdida que não consegue voltar para o rebanho, que necessita que o pastor
das ovelhas, vá lá e busque. Assim é todo pecador sem Cristo. Ele precisa, ele chora, ele lamenta, ele tem problemas, ele sofre como eu e como você, mas ele não tem condições de vir até Cristo, a não ser que o Salvador vá à sua procura, mude o seu coração, traga a fé salvadora e traz ao nosso coração a confirmação de que Ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Essa é a fé que todos nós precisamos, irmãos, viver. Como crentes lavados pelo sangue do Cordeiro, nele andando, radicados, edificados e confirmados na nossa fé, devemos fazer isso que ele nos mostra, tal como fostes instruídos. Crescer radicados na palavra de Deus, edificados na palavra de Deus, confirmado a nossa fé na palavra de Deus, como fostes instruídos. É por isso que nós precisamos vir à casa do Senhor. É por isso que nós precisamos estarmos juntos. Porque é aqui que nós ouvimos a mensagem do Deus Todo-Poderoso, que traz para nós consolo, que traz para nós esperança, que traz para nós um renovo na nossa fé, um gás novo, porque é isso que Cristo faz dos nossos corações. Ele é a esperança da glória, Ele é a esperança da nossa conquista eterna. É identificar o verdadeiro Evangelho, tal como fostes instruídos. E ele diz, finalizando, que desse modo, crescendo em ações de graças. Perceba que ele termina, pelo menos esse ponto, mostrando que aqueles que receberam a Cristo, a igreja verdadeira de Cristo, a igreja fiel a Cristo e a sua palavra, ela deve andar nos caminhos do Senhor, seguir a Cristo, mas não do nosso jeito, não como o mundo ensina, não com as filosofias pagãs, mas viver em Cristo de maneira profunda, crescer no caminho, na sua palavra, na sua esperança de vida eterna. E diz, mostrando aqui que isso deve ser de maneira edificadas, crescendo cada vez mais nessa expectativa, a nossa fé e a nossa esperança, e isso deve trazer ao nosso coração alegria. Alegria, porque nós devemos estarmos felizes, crescer em ações de graças, caminhar, prosseguir, regozijando, se alegrando. É por causa daquilo que Cristo fez. Irmãos, não somos mais em Cristo, não somos mais cidadãos da terra, mas agora cidadãos dos céus. Bendito seja Deus, porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Essa deve ser a nossa expectativa, irmãos, desejo e esforço de honrar a Deus, se formos assim igreja verdadeira. E eu creio nisso. Eu creio que o Cristo que está falando ao meu e ao seu coração hoje é o mesmo Cristo que garante a sua conquista ao nosso favor. Assim, irmãos, eu peço aos irmãos, para nós concluirmos, que abra sua Bíblia em 1 Pedro, verso 18 a 21. Que mostra para nós o preço
da nossa salvação. Todos juntos. 1 Pedro capítulo 1, do verso de número 18 a 21. Todos. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Bendito seja o Senhor. Essas são traços ou características de uma igreja fiel e verdadeira. Uma igreja que tem Cristo como seu Salvador, mas também uma igreja que tem Cristo como seu Senhor. Uma igreja que busca fazer não a sua, não imitar os modismos, mas andar em Cristo. Não de maneira superficial, mas assim como uma árvore de raízes profundas, crescermos no conhecimento do Senhor e a semelhança de uma construção a cada dia, dia após dia, buscarmos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança no nosso Salvador, tendo razões sobejas para viver uma vida triunfantes, com problemas, com dificuldades, sim, mas com Cristo ao nosso lado. Com Cristo ao nosso lado. Pois quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Não há outro caminho. A Ele seja dada a glória. Amém. Vamos orar. Ó Deus, Senhor nosso, aqui estamos, ó Deus, para Te engrandecer, para Te exaltar e Te bendizer, e Te agradecer, ó Deus, pelo Senhor confirmar ao coração da Tua igreja esses traços, essas características que traz ao coração do Teu povo a realidade de uma igreja remida pelo sangue do Cordeiro, trazendo ao coração, os corações daqueles que se achegam ao Senhor, que estão no processo de profissão, de fé e batismo, esse desejo de Te conhecer mais, de buscar fundo o conhecimento do Cristo que salvou a sua vida. Mas também não somente para esses que entram, mas para todos aqueles que foram transformados pelo Senhor, a Tua igreja. Ó Senhor, alimenta-nos. Ó Senhor, sustenta-nos. Ó Deus, renova a nossa fé e a nossa esperança, trazendo ao nosso coração, ó Senhor, o desejo de buscar Te servir melhor, de buscar, ó Deus, fazer não a nossa, mas a Tua vontade, de buscar, ó Deus, sermos o melhor que pudermos em todos os aspectos da nossa vida, para o único objetivo de honrar o Senhor, de exaltar o Senhor, de amar o Senhor, e expressando isso na vida dos nossos irmãos, do nosso próximo. Mas acima de tudo, Senhor, queremos Te agradecer pela salvação em Cristo. Devemos sim, ó Deus, estarmos diante de Ti, regozijados, alegres, pois não somos mais os mesmos. Pois não há como aqueles que confiam plenamente no Senhor, como seu Salvador e seu Senhor,
ser a mesma pessoa, pois não há mais lugar para estes, não há lugar mais para tristeza, não há lugar mais para desespero, porque o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, agora é o nosso Deus. Por isso nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome pela nossa salvação em Cristo. A Ele seja toda a glória, hoje e para sempre. Amém.